Você provavelmente já teve alguma dificuldade em fazer um gráfico de previsto versus realizado no Power BI. Pode ser ele mensal ou semanal. Só que nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê que acontece alguns erros, né, que você não pode cometer, e principalmente vou te dar também algumas dicas de uns visuais diferentes para você fazer aí no seu dashboard que pode chamar a atenção, talvez se aplique na sua área. Então fique comigo até o final, que você não vai se arrepender de ter acompanhado e de ter entendido tudo que eu vou passar nesse vídeo aqui. Então bora direto para o conteúdo. Já estamos aqui no Power BI, tem uma base de dados carregada aqui, né, de uma planilha no Excel. Eu estou deixando o link para você baixar essa planilha aqui na descrição, vai lá, faz o download dela para você aprender junto comigo. Uma vez que ela já está carregada, o que a gente tem? A nossa coluna de planejado e a nossa coluna de realizado. Toda vez que nós temos duas colunas de datas e a gente precisa utilizar essas colunas em gráficos, o ideal, né, e nesse caso não tem como, você tem que fazer uma tabela calendário para conectar essas duas colunas aqui. Então a gente vai criar uma tabela calendário, você vem em ferramentas de tabela, clica em nova tabela e a gente vai inserir uma nova tabela aqui. Eu vou colocar o nome dela de calendário. Nós vamos utilizar a função calendar. A função calendar pede uma data de início e uma data de término e ele vai retornar todas as datas. Nesse caso, eu quero deixar automático. A minha data de início, eu vou colocar a menor data da minha tabela, que é a menor data planejada. Então, eu vou utilizar a função mínimo e vamos procurar aqui na nossa tabela documentos, planejado linha de base. Então, a menor data planejada vai ficar aqui no início da tabela e no fim da tabela eu vou colocar a função máximo da maior data planejada. Então, vou também na tabela documentos, maior data planejada, ok, o máximo. Quando eu der um Enter, já vai criar a nossa tabela calendário aqui com todas as datas do início até o término. Nossa tabela calendário está criada, vou mudar ela aqui para Short Date. E vamos agora nas conexões. A gente precisa agora conectar todas as colunas de data nela. Então, vamos lá, planejado linha de base. Conecto, clique em salvar, e o realizado também vou conectar e clicar em salvar. Ok? Temos agora duas conexões com a tabela de data. A conexão com a linha de base está ativa e a conexão com o emissão inicial está inativa, tá? Quando ele está tracejadinho, é que é uma conexão inativa. Beleza. Agora a gente vai fazer a modelagem para a gente pegar o previsto, o real. Então, o que eu quero aqui? Eu preciso do total que está planejado, eu preciso do que foi realizado e eu também quero saber o que está pendente de ser realizado. Para isso, a gente vai criar 3 medidas para fazer isso para a gente. Vou criar logo só uma tabela, vou vir aqui em modelagem e vou criar uma tabela só para organizar nossas medidas, porque é uma boa prática, eu quero que você também tenha essa boa prática. Eu vou colocar o nome dela de underline medidas. Por que, Elias, o underline? Utilizando o underline, ela vai ficar ali no início, tá? Underline medidas é igual a nada. Deixa ela vazia aqui. Pronto. Bom, já criamos a nossa tabela de medidas para ficar bem organizado. Agora a gente vai começar a criar nossas medidas. Para isso, a gente vem aqui em ferramentas de tabela, ou aqui com o botão direito, ou nos 3 pontinhos, você vem em nova medida. Eu vou criar primeiro a medida de planejado. Então, você vem aqui, vou escrever planejado e vamos utilizar sempre o calculate, tá? Fórmula coringa aí, calculate, né? Calculate, eu vou dar uma expressão e filtrar essa expressão. Qual é a expressão aqui? Contar linhas. Então, count rows. Eu quero contar as linhas da tabela documentos. Se você precisa somar alguma coisa no seu previsto versus realizado, é só mudar essa expressão aqui, em vez de count, pela soma. Tá? Em vez de count rows, você vai mudar para sum. Mesma coisa, só vai mudar isso e tudo vai funcionar. Ok? Só que na sum você vai selecionar uma coluna, é claro, né? No count rows não, é só contar todas as linhas da coluna. Count rows da tabela documentos. Vírgula, vou fazer o primeiro filtro aqui na minha tabela. O planejado não tem segredo. É tudo que está naquela tabela, menos o que está excluído. Eu tenho a coluna de status, onde tem os documentos excluídos. A gente exclui eles também aqui da nossa contagem. Então, eu quero que a tabela documentos, na coluna status, seja diferente de excluído. Ponto. Apenas isso que eu preciso para saber o meu planejado. Dou um Enter, já está aqui. Eu vou copiar essa medida porque as outras vão ser muito parecidas, então não perca muito tempo, tá? Vamos aqui criar uma nova medida
Eu vou criar agora o pendente. Vou dizer aqui pendente. Também é o count rows. Eu também quero tirar o excluído, só que eu quero colocar mais um critério, mais um filtro. Aí eu venho aqui, vírgula, e vamos dar mais um critério aqui para calculate, que é o seguinte: tudo o que tem realizado, né, que tem data de realizado, eu já realizei. O que não tem data está pendente, correto? Essa é a lógica básica. Então, tudo que não tem data na coluna de realizado, eu não realizei, está pendente. Então eu venho aqui, documentos, a minha coluna de realizado, emissão inicial, é diferente, é igual a blank, ok? Tudo que na emissão inicial não tem data, é branco, é pendente. Dou um Enter, tá criado o nosso pendente. Agora eu quero o realizado, vai ser bem parecido com o pendente. A única diferença, né, você vai ver aqui. Vou criar novamente uma nova medida, colando também a mesma fórmula para agilizar aí. Colei aqui. Eu não preciso do excluído porque o que foi emitido não está excluído, mas isso não importa porque não vai ter. Então eu vou deixar isso aqui. A única diferença do pendente para o realizado é só isso aqui. Em vez de ser o igual a branco, é o diferente de branco, certo? E eu vou mudar o nome aqui para realizado. Então, o que eu estou dizendo? Conte todas as linhas da coluna documentos que não estão excluídos, né? Que são diferentes de excluídos e que são diferentes de branco na coluna de realizado emissão inicial. Essa é a lógica. Então, só explicando para você entender. Olha aqui, ó. Na minha tabela documentos, a coluna de realizado, tudo que eu realizei tem data. Tudo que tem data, que é diferente de branco, eu realizei. O que não tem data, são esses vazios aqui, é o pendente, beleza? Agora, voltando aqui nas conexões. A conexão principal é a do planejado linha de base, ok? E a conexão que não está ativa é do realizado. Eu preciso dizer para o Power BI que ele tem que utilizar essa conexão aqui, porque senão não vai dar certo. E esse é o pulo do gato que muita gente não sabe por que o previsto e o real não funciona. É porque às vezes a pessoa nem faz a conexão, ela utiliza o planejado, por exemplo, lá no gráfico e não vai dar certo. Ou às vezes ela conecta, mas não ativa a conexão que ela precisa. Então lembre-se, para o que foi realizado para a conexão que está inativa, eu preciso inserir mais um critério aqui, que é de ativar essa conexão. Então eu vou utilizar o User Relationship. A gente vai, né, no User Relationship, ele vai ativar uma conexão que está inativa e utilizar ela para fazer esse cálculo. E o realizado precisa dessa conexão, porque senão ele vai tentar mostrar o real só das datas do previsto. Não sei se você me entendeu. Faz aí que vai dar certo. Qual é a conexão que eu quero? Eu tenho que dizer as colunas. A conexão está indo da tabela de realizado emissão inicial, vírgula, até a calendário date, que é essa aqui. Só isso. O user relationship eu digo a coluna que inicia e a coluna que finaliza ali a conexão. Então, estão conectados aqui. Dou um Enter e o realizado está calculado, está tudo certo. Agora a gente já vai inserir aqui o nosso gráfico de colunas. Na base do gráfico de colunas, vou colocar o calendário date. Coloco o calendário date. Vou pegar o planejado, jogar aqui no eixo Y. Vou pegar o realizado, jogar também no eixo Y. E tá aqui. A gente já pode até começar a andar do nosso gráfico. Ele está no último nível de ano, mês e dia. Eu vou tirar o dia, eu vou deixar só ano e mês aqui, tá? Se você ir descendo aqui na hierarquia, ele vai abrir. Então tá aqui novembro, dezembro. Deixa eu inserir o dia aqui na hierarquia de datas. Também, só vou tirar o trimestre. E você pode ir navegando na hierarquia de datas, descendo ela aqui. Então tá diário, se eu subir, agora tá mensal. Se eu subir, tá anual, ok? Então tá aqui o previsto e o realizado. Elias, eu preciso dele semanal. Bora agora para ele semanal. Antes de inserir o gráfico de forma semanal, queria te lembrar que esse canal aqui é voltado para Power BI e Excel das áreas de manutenção, da indústria, da siderurgia, da mineração e de todas essas áreas que são pouco faladas. Então, se você tem alguma dúvida de Power BI que você não encontra no YouTube a respeito do que você trabalha, já deixe o seu comentário, deixe uma sugestão de vídeo para eu poder te ajudar. Esse canal é para ser voltado para isso. Chega de Power BI de vendas, o pessoal só faz
Power BI de vendas e RH. Eu sei que existe um mundo muito grande além disso e eu quero ajudar você. Então se inscreve no canal, que você não vai se arrepender, beleza? Voltando aqui para o conteúdo. Como inserir de forma semanal? Gente, a nossa base é datas, ok? Então aqui está a nossa tabela calendário. É simplesmente você vai inserir uma coluna na sua tabela calendário. Você vem aqui em ferramentas de coluna, nova coluna. E nessa coluna, vou fazer de duas formas. Eu vou colocar o nome da semana. Para você que trabalha aí na sua empresa com semana, põe aí a função weekNum, ok? O weekNum vai retornar o número da semana. No weekNum, você puxa a coluna date aqui, que é essa coluna. Fazendo isso, só fecha aqui, já vai te retornar todos os dias da semana. 47, 48, 50, 51. Eu particularmente não gosto desse tipo de nomenclatura, gera dúvida às vezes, as pessoas não entendem. Eu prefiro mostrar a data, então eu utilizo o início da semana. Então, como que eu faço aqui? Eu vou inserir uma nova coluna e eu gosto de fazer assim. Início da semana vai ser o seguinte: a data que eu estou, né? A data aqui da coluna date, menos o weekday, que é o dia da semana que eu estou. Como que funciona essa lógica? Se eu estou numa quarta-feira, aqui no date, estou numa quarta-feira aqui no date, menos o weekday. O weekday retorna o dia da semana, certo? Quando eu chegar na quarta, aqui ele vai me retornar o número 4. Então, quarta menos 4 dias vai me retornar para o início da semana, que é o domingo. Então, vamos lá. Essa lógica aqui ajuda muita gente. Date. Tá. Se você precisa colocar o fim da semana, aí você vai precisar acrescentar aí 7 dias, que vai dar certo. Venho aqui, short date. Tá vendo que aqui ele retornou para mim todas as datas de início da semana. Olha aqui, ó. Dia 1 do 12, 30, 30, 30, 30. Dia 8, 7, 7, 7, 7. Dia 15, 14, 14. Ok? Eu posso fazer um vídeo só sobre datas de corte, que é muito bacana. Quero ensinar uma forma de você encontrar qualquer data de corte aqui no Excel. Para mudar para semana, você tira o date aqui e você utiliza o início da semana. Tá aqui. Agora tá de forma semanal. Eu substituo, em vez de hierarquia de datas, para início da semana. E aqui apareceu agora os gráficos de forma semanal, ok? O previsto e o realizado. Aí você formata da forma que você achar legal. Agora, Elias, por que você inseriu o pendente? Porque eu quero que você veja uma outra forma de fazer previsto e real, que é a que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que as pessoas com quem eu trabalho mais gostam de ver, que é fazer como se fossem barrinhas sendo preenchidas todas as semanas. Então, quanto que está pendente e quanto que eu já realizei. Como que a gente faz isso? Em vez de utilizar aqui o gráfico de colunas clusterizado, você vai utilizar a coluna empilhada, ok? E em vez de utilizar o planejado, você vai colocar o pendente. Olha só, ok? Colocar o pendente. E o macete, o segredinho está bem aqui. Você vai formatar o seu visual para que o pendente dê uma noção de preenchimento. Então eu venho aqui, colunas, vou selecionar o pendente e eu vou colocar aqui esse amarelo bem transparente, tá? Para você ter a noção. Tá vendo que ele tá meio bem transparente? E aqui no realizado eu vou colocar o amarelo mais intenso. Olha aqui, tá vendo que já deu a sensação de que está sendo preenchido de forma semanal? Então eu vejo tudo que eu já realizei e eu vejo o que está pendente aqui. Aí você pode vir e inserir rótulos de dados para todos os dados. E aqui eu posso formatar ele separado, né? Você está vendo que o branco não deu muito certo aqui. Eu venho aqui em pendente, eu vou mudar o valor para uma cor mais escura aqui, tá? Vamos lá. Deixar um preto aqui, um negrito. Então já estou vendo aqui que eu já realizei 18 na semana 1 e faltam 9, tá? Aqui você vê a mesma coisa. E aí eu posso colocar também um rótulos de totais, que é muito interessante. Você desce aqui, ó, rótulos de totais. E aí ele vai mostrar o total daquela semana. Da mesma forma que o previsto aqui, que você tinha um previsto aqui e um realizado, ele vai mostrar o total, né, do que foi realizado e o que está pendente.
É uma outra forma de ver, talvez não se aplique a alguns casos, mas nos dashboards que eu faço de projetos de engenharia e de portfólio funciona muito bem, o pessoal gosta, acha interessante. Se ficar alguma coisa em atraso no passado, ele vai aparecer aqui na semana anterior como transparente. Então o pessoal tem que correr atrás, tem que justificar, tem que saber o porquê. E eu acho assim um pouco mais fácil de enxergar do que o previsto e o realizado, né? O previsto real, lembrando, você pode formatar também aqui a coluna planejado. Vou tentar deixar as mesmas cores aqui. Planejado aqui cinza, realizado, eu vou deixar o mesmo amarelo que eu utilizei aqui embaixo. Você pode formatar da forma que você achar interessante aí. Agora, se você quiser se aprofundar de verdade e fazer gráficos e análises bem complexas e dashboards completos de engenharia, de manutenção, de obras civis, da indústria de forma geral, em que você trabalha na área que você atua, um treinamento bem específico, tá aqui no link da descrição para você acessar a lista de espera para o meu treinamento de Power BI para indústria e engenharia. É um treinamento completo, é bem aplicado. Lá a gente vai ter uma comunidade bem legal para você aprender e se desenvolver nessa área. Fica a dica, tem um link na descrição aí. E eu utilizo esse mesmo conceito aqui dessa barrinha sendo preenchida para calcular e mostrar avanço físico, né? Como se fosse uma barrinha sendo preenchida, né? De loading ali de 0 a 100%. E tá nesse vídeo que eu tô recomendando para você. Você assiste esse vídeo que tá sendo recomendado para você aqui de avanço físico no Power BI, onde você vai pegar umas dicas também muito bacanas de visuais, beleza? Um abraço, tchau, tchau.